Boa tarde. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Sim? Então está bom. Ainda não preciso de microfone. Mais para frente, quem sabe. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio, já trabalho fazendo preleção ao longo do ano aqui na casa e fui convidado para mais esta preleção, cujo tema eu escolhi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Caridade para com os criminosos. Portanto, a nossa prece é para que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua luz, no seu amor e principalmente na sua misericórdia, como ainda somos imperfeitos, estamos a caminho da nossa perfeição espiritual. Temos como norte, como farol, o Mestre Jesus, que diz para nós que ele é o nosso amigo e nos chama de amigo, e que ele se vai para nos preparar outras moradas. Olha que fala interessante do Mestre Jesus. Eu me vou para preparar-vos outras moradas. Ele não diz que é para os homens bons. Ele não diz que é para os escolhidos. Preparar-vos outras moradas, todos. Mas vamos começar falando sobre o maior mandamento, no momento em que Jesus é desafiado pelos fariseus. E Jesus responde a eles, e eles se calaram porque eles não tinham argumentos para rebater Jesus. E os saduceus, quando souberam que Jesus tinha calado a boca dos fariseus, com a sua sabedoria, se juntaram em um conselho. Vários saduceus, vários se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, tentando provocar Jesus, fazer com que Jesus se aborrecesse, se irritasse, perdesse o seu controle, perguntou a ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha a sagacidade desse doutor da lei. Ele não diz assim, qual o maior mandamento da lei dos homens? Ele diz, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus tinha que interpretar qual lei ele estava se referindo. Mas Jesus responde. E aqui nós temos um grave problema de entendimento. Porque nós aprendemos assim, amarás a Deus sobre todas as coisas, não é? Não é isso que nós ouvimos? Amarás a Deus sobre todas as coisas? Mas não é isso que Jesus disse. Vou trazer aqui o que Jesus disse. Jesus lhes disse, amarás ao Senhor teu Deus. Então, meu Deus é diferente do Deus dela, que é diferente do Deus dela, que é diferente do Deus dela. É o teu Deus. De todo o teu coração. O meu coração ama o meu Deus de uma forma. O coração do outro ama o Deus de uma forma. De toda a tua alma. Como é que minha alma ama ao meu Deus? Como eu entendo Deus? Quando nós falamos amarás a Deus, é um Deus, parece que onipotente, terá que ser sempre desta forma. E Jesus diz não. Amarás ao teu Deus de acordo com o teu coração, de acordo com a tua alma, de acordo com o teu entendimento de Deus. Como você entende Deus? É dessa forma que você o amará. Este é o maior e o primeiro mandamento. Quando nós entendemos que amar ao teu Deus, um ateu pode amar o Deus dele. Um evangélico pode amar o Deus dele. Mas esse Deus que representa o coração, a alma, a bondade, não é o mesmo que representa o amor, a bondade e o coração para mim. Mas é o mesmo Deus, só que de formas diferentes de entendimento. Então Jesus nos mostra que nós estamos em vários estágios de entendimento de Deus. Porque o Deus que Jesus se refere não é o mesmo Deus que nós acreditamos, porque nós entendemos Deus de uma forma e Jesus conhece a Deus. Quando nós conseguimos entender essa passagem, nós nos libertamos.
Porque nós não somos obrigados, condicionados a amar um Deus. E Jesus adianta esse mandamento e nos diz assim: e o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo. Não é amar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm todas as leis e os profetas, porque o meu próximo não é o próximo dela, não é o próximo do outro, é o teu próximo. Então Jesus nos dá um mandamento em que ele permite que nós sejamos livres nas nossas escolhas. Nós não estamos sob a imposição de um jugo, de uma determinação. Ele nos diz: à medida que evolui, você aprenderá a amar o teu próximo cada vez mais, cada vez mais. E esses dois mandamentos, amar o teu Deus e amar o teu próximo, fecha na lei do amor. Fecha na lei do amor. Porque o Pai vos ama. O Pai não te ama. O Pai vos ama. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei dos profetas e do Pai. Então, aquilo que eu desejo que seja feito a mim, é necessário que eu também faça ao outro. Como é que isso se encaixa na caridade para com os criminosos? Vamos entender melhor. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Para os quais esses criminosos, desde que eles se arrependam, será concedido o perdão e a misericórdia, como foi concedido para vocês, pelas faltas que eles estão cometendo, que vocês cometeram contra a lei divina. Amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, porque aí está a verdadeira caridade, que é a verdadeira caridade, um dos mais sublimes ensinamentos de Deus. Vamos entender um pouco mais? No dia 28 de outubro deste ano, de 2025, 121 irmãos nossos foram mortos no Rio de Janeiro, no Alemão e na Penha. Estão sabendo disso, não estão? Irmãos nossos, criminosos. E Jesus está nos dizendo: amarás esses irmãos. Mas o que é que nós nos deparamos? E aqui nós vamos entender o conceito de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo. O que é que eu pensei, o que é que eu senti no momento em que essa atrocidade terminou? Muitos disseram: nada mais do que o merecido. Outros disseram: a terra está melhor sem eles. Outros disseram: tiveram o que mereceram. E outros disseram: que permaneçam no inferno de onde nunca deveriam ter saído. E não estou falando de uma multidão em geral. Eu vi isso de irmãos espíritas que desconhecem o Evangelho. Então, o conceito de amar ao teu próximo é um conceito de egoísmo, voltado apenas para si, porque desejais ao outro aquilo que desejais que façam a você. Caridade para com os criminosos. E vamos avançar e entender por que devemos ter caridade para com os criminosos de acordo com o Evangelho. Não é de acordo com Antônio. Não é de acordo com a política. Não é de acordo com a filosofia. É de acordo com o Evangelho. Pensais que vocês que conhecem a Deus, que conhecem o teu Deus, são mais repreensíveis. Vocês estarão mais sujeitos, porque serão mais culpados que aqueles que não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Deus deles.
E se vocês recusam o perdão, a bondade, a fraternidade para esses que não conhecem Deus, como vocês conhecem, será pedido menos a eles do que a vós. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós precisamos entender o Evangelho no nosso dia a dia e compreendermos que nós estamos, na nossa imperfeição, nós estamos aprendendo com a dor do outro, com a perdição do outro, com o desequilíbrio do outro, como é que nós devemos atuar. Ainda no Evangelho, no capítulo 11, vem uma outra passagem que é a sequência da primeira, que diz assim: não julgueis. Não julgueis. Não julgueis, meus queridos amigos. Porque o juízo com que você julgar será aplicado a você. Porque conheces o teu Deus. E você tem necessidade de indulgência, de perdão para os seus pecados que vocês cometem sem parar. E nós não nos damos conta disso. Nós olhamos o outro. E ao olhar o outro, nós esquecemos de olhar a nós mesmos. E aí caímos numa passagem do Evangelho que Jesus sempre nos fala e nós repetimos, às vezes todos os dias, que é vigiar e orar. Mas vigiar e orar o nosso próprio eu. Como é que eu vigio o meu pensamento? Como é que eu vigio a minha emoção? Como é que eu vigio o meu desejo para com o outro? E quando eu faço, eu estou vigiando, eu estou orando. Como é que eu me ligo à espiritualidade? O meu pensamento me liga a qual tipo de espiritualidade? Aqueles que se entusiasmam com a morte de 121 irmãos ou aqueles que oram por eles? Onde eu me enquadro, quadro? Onde é que eu me encaixo? Onde está o meu conceito moral de fraternidade, de amor? E o Evangelho está nos ensinando, ao nos dizer que nós sabemos e nós vemos todos os dias que existem muitas ações que não são crimes aos olhos de Deus. Não são. E nós ficamos perdidos. Senhor, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu ainda não consigo? Mas os olhos de Deus, de pureza, não está com as mesquinharias do dia a dia, com os meus pequenos desequilíbrios no aprendizado da minha encarnação. Mas esses pequenos erros são considerados para nós como pesados. É aquela trave no olho. E Jesus está nos dizendo que não devemos nos preocuparmos com faltas leves, para que o jugo não seja pesado, para que nós não coloquemos mais carga do que podemos carregar. Mas que devemos sim olhar para o nosso irmão, mesmo sendo um criminoso, mesmo sendo um assassino. Ele tem a mesma origem que nós, foi criado pelo mesmo Pai. É irmão nosso, que pode sim, na sua ignorância, na sua imperfeição, na sua primitividade, nos causar mal. Mas nós podemos olhar para eles com o olhar que nós já temos e entender que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que nós damos no dia a dia. A verdadeira caridade não está nas palavras de consolação. A verdadeira caridade não está naquilo que nós falamos àqueles que nos acompanham. A verdadeira caridade está no teu coração. Teu coração é frio, não és caridoso. Teu coração é indiferente, não és caridoso. O teu coração não se pergunta por que há tanta miséria, não és caridoso. Porque o teu tesouro está onde está o teu coração. Se o nosso coração está
em ser fraterno com o próximo, aprendendo com o Evangelho, o nosso tesouro está com Jesus. Mas se o meu coração está na indiferença da dor do outro, o meu coração, o meu tesouro é um tesouro velho, é um tesouro antigo, que não tem valor para o próximo. E a caridade que Jesus está falando nessa passagem do Evangelho é para conosco, porque nós também já fomos criminosos. Nosso passado nos condena. E Joana de Ângeles nos diz que quer conhecer um criminoso, olhe para o espelho e verás um criminoso do passado, que é você mesmo. Onde a lei não te alcançou, a lei dos homens, mas a lei divina te alcançou, estás aqui se preparando, se regenerando, conhecendo o teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Aí nós pensamos assim, mas será que Deus exige isso de nós? Deus exige tanto de nós, Ele não sabe que nós não temos estrutura para suportar tudo isso? Deus não exige nada de nós. Nada. O que deve ser exigido de nós é aquele entendimento do que estamos fazendo aqui. O quanto precisamos melhorar. O quanto precisamos nos tornarmos bondosos. E essa caridade que Jesus nos ensina está na benevolência constante. Não é a benevolência aqui ou acolá. Não é a benevolência de toda sexta-feira. Não é a benevolência de todo dia. É constante em todas as coisas para com o vosso próximo. E esses criminosos são o nosso próximo. É preciso ter caridade para com eles. É preciso ler Jesus. Não apenas nos deixarmos envolver por aquilo que está sendo noticiado e procurando mudar em nós ou acentuar em nós a nossa imperfeição. Compreender esse evangelho é também praticar a virtude sublime de muitas criaturas que não necessitam de esmolas materiais, necessitam da esmola de conhecer Deus, de levar a mensagem do Mestre Jesus, pegar o tesouro que está no nosso coração e entregar para o outro, porque é o tesouro que não desaparece, é o tesouro que não finda. Quanto mais você doa, mais você tem. E irmãos nossos fazem isso diariamente nas penitenciárias, fazem isso diariamente nos manicômios, fazem isso diariamente nas ruas, fazem isso diariamente levando consolação, levando amor, encorajando aqueles que precisam ser conduzidos ao Senhor. Nós somos conduzidos ao Senhor o tempo todo. Os amigos espirituais pegam nas nossas mãos e nos conduzem ao Senhor. Eles são caridosos para conosco. Os amigos espirituais olham para nós, não o que já fomos de criminosos do passado, mas sim o que nós já temos de bom, o que já temos de melhor. Nós já olhamos para a frente e entendemos que o nosso coração não é mais uma beira de caminho, que o nosso coração não é mais um campo de espinhos, que o nosso coração não é mais um campo de pedras. O nosso coração é um campo bom, onde podemos semear e vamos colher. E aquilo que nós vamos colher, se é 10, se é 30, se é 40, se é 100 por um, não importa, nós já estamos colhendo. Esses nossos irmãos criminosos, que o Pai pede para que tenhamos caridade, o campo do coração deles é duro, é pedra. Não adianta semear ali, porque não brotará nada. E o pouco que brotar virá o sol da vida inclemente, da falta de alimentação, da falta de caridade, da falta de oportunidade, e aquela semente vai secar.
E Jesus vai nos ensinando que vão se aproximando os tempos, ainda uma vez, em que a grande fraternidade reinará sobre o nosso planeta. Mas reinará para todos? Claro que não. Claro que não. Porque aqueles que ainda não estão prontos para essa fraternidade, aqueles que ainda não entendem que cultivar a si mesmo é se preparar para esse planeta fraterno, onde a lei do Cristo, a lei da bondade, a lei da misericórdia, a lei da paz, a lei das boas aventuranças predominará. Porque ela será semeada nos corações bondosos. Aquele coração que não deseja o mal, aquele coração que não pensa no egoísmo, aquele coração que não deseja a infelicidade do outro. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. Porque a aflição, ela acompanha a nossa mudança. Não há mudança interior sem aflição, sem dor. É preciso curar a ferida que está dentro de nós. E para curar essa ferida é preciso mexer com ela. E mexer conosco dói, sangra, nos desespera, nos angustia. Mas Jesus nos fala que somente aí existe o freio para o mal, para o impiedoso, para o cruel. A esperança vai conduzir as almas. Vejam, almas, não espíritos. Às moradas dos bem-aventurados. Porque trilharam o seu caminho estreito. Trilharam, passaram pela porta estreita. Deixaram tudo que havia de inútil para trás. São os bem-aventurados, que se despem de tudo e são caridosos para os criminosos. Vigiar os nossos pensamentos, queridos irmãos espíritas, é necessário, porque amai-vos como os filhos de um mesmo Pai, nos fala Mateus. Amai-vos para que não haja diferença entre vocês e os infelizes, porque são infelizes. Eu trabalhei com eles 4 anos na Penitenciária de Segurança Máxima P2, ensinando a alfabetização para eles. 4 anos. Jovens, gerações e gerações perdidas, 19, 18, 20 anos, perdidos, penas de 30 anos. Mas nunca fui desrespeitado por nenhum deles. Ensinei-os a ler e escrever. Alguns aprenderam para ler a Bíblia. Outros aprenderam para escrever cartas. E outros aprenderam para se tornarem melhores no uso da arma, porque eles seriam capazes de ler o manual da arma, como usar melhor. Percebem? O que estágio está cada um? Mas o ensino é universal. Você fará daquilo que você deseja. E o Mestre Jesus nos ensinou. O seu evangelho há mais de 2000 anos e nós continuamos aprendendo. Hoje, ensinando o seu evangelho. Ainda hoje, escrevendo cartas de amor da espiritualidade. E outros ainda utilizando a benefício próprio. Porque todos somos iguais perante o Pai. Mas somos semelhantes entre nós. E não podemos e não devemos desprezar ninguém. Mas ainda sabemos que é difícil para nós. Por que é que Deus permite os grandes criminosos? Está lá a pergunta no Evangelho. É só buscar. Por que Deus permite que os grandes criminosos estejam entre nós? E a resposta é: para vos servirem de ensinamento. Esses grandes criminosos existem para nos ensinarem aquilo que não devemos fazer. Para compreendermos que é importante a presença deles. Mas eles permanecerão conosco? Vejam a resposta. Quando os homens, nós,
forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, porque já estarão em nós. Onde está a lei de Deus? Na tua consciência. Se está na nossa consciência a prática do amor, não precisa mais nos ensinar, porque nós já estamos praticando. Mas todos aqueles espíritos impuros, não tem distinção aqui. Não é aquele que segue tal doutrina ou não. Aquele espírito impuro que não segue o evangelho do Mestre serão dispersados, espalhados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. O que são tendências mesmo, Antônio? De acordo com o seu pensamento. Porque o pensamento é o que caracteriza e mostra para a espiritualidade quem você é. O que você deseja, como você se comporta. É o seu pensamento. E é esse pensamento que nos mostrará no nosso campo espiritual, no nosso perispírito, se o nosso perispírito brilha ou não. E de acordo com essa intensidade, iremos para mundos, de acordo com as nossas tendências. Não há injustiça, não há condenação. Nós escolhemos. Porque podemos ser criminosos de outras formas. E seremos necessitados da caridade e da espiritualidade. Caridade, nesse sentido, é que está nos dizendo que não devemos dizer a um criminoso que ele é um miserável, que ele tem que ser extirpado da terra, e que a morte que foi acontecida, infligida a ele, é muito branda, é muito pouco para uma criatura dessa espécie. Está lá no Evangelho. Tinha que torturar, tinha que fazer sofrer mais. Mas Jesus está nos dizendo que não é dessa forma. Ele está nos dizendo que eles precisam de socorro das nossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira caridade. Quando ele está dizendo caridade para com os criminosos, não é ir lá abraçá-los e levá-los para a nossa casa. É orar por eles, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu Deus. Orar por eles. Não há segredo. É simples. Mas nós ficamos confusos, perdidos nesse mar de informações equivocadas, que nos desequilibram, que às vezes nos levam, sem nós nos darmos contas, por caminhos extremamente delicados e que refletirão profundamente na escolha que fizemos. E poderemos dizer mais para frente, mas Senhor, eu não pensava que era assim. E não será perguntado a nós o que é que nós pensávamos. É o que nós fizemos. Então, terminando essa passagem, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. O que diria Jesus se esses infelizes estivessem ao seu lado? Será que Jesus iria condená-los? Será que Jesus iria considerá-los como doentes? Ou iria estender a mão a eles? Todos aqueles que Jesus socorreu, ele nunca perguntou quem és, de onde vem, qual a tua doutrina ou qual a tua fé. Apenas disse, a tua fé te salvou. A tua fé, não a minha. É preciso entender essas delicadezas no Evangelho. A tua fé te salvou. Vá e não cometas erro maior, para que não sejas condenado mais uma vez e serás jogado aos juízes, e assim por diante. Porque todo aquele que é socorrido, que recebe a misericórdia, e continua no seu erro, no seu caminho equivocado, toda a bênção, toda a luz, todo o campo de energia de amor desaparece. Não há como se sustentar. Mas não podeis, na verdade, fazer o mesmo que Jesus, mas pelo menos
podeis orar por eles, dar-lhes assistência espiritual durante os instantes que ainda devem permanecer na terra. E o arrependimento poderá tocar o coração deles. E quantos eu encontrei, meus irmãos e minhas irmãs, arrependidos profundamente de estarem onde estavam. E sabiam que jamais conseguiriam sair, mesmo querendo. Então devemos orar com eles com fé. É nosso próximo e é, como todos nós, uma alma transviada, revoltada. É uma alma que foi criada como a nossa para se aperfeiçoar. São criminosos no momento, mas se tornarão também aqueles nossos irmãos que alcançarão a própria luz. Ajudai-os para que saiam do lamaçal e orem por ele. Encerrando o nosso trabalho e a minha pequena exposição, durante o tempo que eu estava trabalhando na P2 como voluntário, e não falo isso para me jactanciar, para me orgulhar disso, é para que saibam das experiências que nós temos. Muitas vezes, após eu dava aula todos os dias, e muitas vezes depois eu ia para a casa espírita e tinha um trabalho mediúnico. E muitos daqueles médiuns que davam passividade para espíritos que desencarnaram na penitenciária que eu estou me referindo, se perguntavam de onde eles estavam vindo. De onde estão vindo tantos presidiários, tantos criminosos, tantos assassinos? De onde estão vindo tantos espíritos que não querem que eles saiam de lá? Então, a nossa capacidade de socorrer o próximo está em todos os lugares. Mas precisamos fazer isso realmente com o coração. Entender que o benefício não é para nós. Nós já somos beneficiados. Nós já temos as benesses do Pai, as benesses de Jesus e as benesses da casa. Mas há muitos que não têm, sequer ouviram falar. E procuram incansavelmente aquilo que nós já encontramos. E precisamos mostrar a eles o caminho. E esse caminho se inicia através da oração, da prece por eles. E ao fazer essa prece, muitos e muitos um dia voltarão e nos agradecerão por termos acendido para eles uma pequena luz na escuridão onde eles se encontravam, onde eles foram jogados pelas próprias escolhas. E é essa a caridade para com os criminosos que o Mestre nos ensina. No momento da crucificação, ele foi crucificado entre quem? 2 criminosos. Ou não? Não houve distinção. Aquele que abriu o coração foi acolhido. Aquele que não abriu o coração não foi acolhido, não porque Jesus não o quisesse. Ele não estava pronto. Teria que nascer de novo. E o que foi acolhido não foi para o reino dos céus. Foi sim, rapidamente recolhido para recomeçar. Como todos nós estamos recomeçando. Assim eu termino esse nosso encontro da tarde de hoje, Caridade para com os Criminosos. Espero que eu tenha conseguido trazer a mensagem da forma como eu elaborei e que possamos, em nome do Mestre Jesus, continuarmos aprendendo a nos tornarmos cada vez mais caridosos.